Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem puder sentar, sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, meu querido e minha querida, por um instante, que Jesus estivesse agora diante de você, como esteve diante dos apóstolos. Não distante, não como uma imagem ou uma lembrança do passado. Imagine o olhar de Jesus, encontrando com o seu olhar. E o que é que ele perguntaria para mim, para você, para todos nós? Aquilo que ele perguntou para os seus apóstolos em Cesareia de Filipe, como nós ouvimos em Mateus 16:13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas surgiram rapidamente. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ser Elias, outro um dos profetas. E aqui, meu irmão e minha irmã, é muito importante a gente lembrar, a multidão sempre tem opiniões as mais diferentes sobre Jesus. Ontem e hoje também é. Para alguns, Jesus é simplesmente um homem bom, um mestre. Muitos admiram a Jesus Cristo, mas não se entregam a Ele. Então o Senhor faz uma nova pergunta. E Ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Neste momento, o Evangelho deixa de ser uma história antiga. Porque esta pergunta é dirigida de um modo pessoal a cada um de nós. Você que se diz, não basta saber o que os outros pensam. Não basta repetir o que ouvimos desde pequenos. Mas a fé nasce quando a nossa resposta é fruto de um encontro, é fruto de uma experiência, aonde nós passamos a dizer: Jesus não é simplesmente uma ideia, Jesus está vivo, porque Ele mudou a minha vida. É por isso, preste muita atenção, que a resposta de Pedro é importantíssima, porque ele, em nome da igreja, em nosso nome, em Mateus 16:16, ele diz: tu és o Cristo, portanto tu és o ungido, tu és aquele que viestes para ungir com o Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração muda tudo. Se Jesus é apenas um homem extraordinário, nós podemos admirá-lo. Mas se ele é o Filho de Deus vivo, então nós temos que segui-lo, confiar nele e entregar-lhe toda a nossa vida. Porém, meu querido e minha querida, não basta simplesmente dizer: Jesus é o meu Senhor. Jesus nos dá, no Evangelho que nós ouvimos, a regra de vida, aquilo que Ele deseja realmente formar. E é por isso que Ele apresenta o meio, o plano que Ele tem para permanecer no mundo. Mateus 16:18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, entenda de uma vez por todas, a igreja não é um enfeite. A igreja não é alguma coisa que nós lembramos quando precisamos ou quando temos tempo.
Se isso acontece, ainda não encontramos a Jesus Cristo. Se isso acontece ainda, Ele não é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque a igreja, ela faz parte do plano da salvação de Deus. É uma palavra muito antiga, que talvez alguns não gostem, continua sendo verdadeira. Fora da igreja não existe salvação. Por isso é muito importante a gente entender. Jesus quis continuar sua presença através da igreja. Quando ele veio ao mundo, ele veio através do ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Primeiro, a vida física. Quando ele voltou para junto do Pai, a sua vida gloriosa. E quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, ele assume um novo corpo. E este corpo é a igreja, que é o seu corpo místico. Portanto, meus queridos e minhas queridas, Jesus é o fundador da igreja e coloca um sinal visível para que a gente possa saber aonde está esta igreja que ele fundou. Pedro e seus sucessores são este sinal visível. A palavra pedra indica que a igreja não pode de modo algum depender de opiniões humanas. Hoje em dia existem 40.000 denominações que se dizem de Jesus. 40.000 opiniões. Quando Jesus tem uma única opinião. Porque existe um único Deus. Não existem vários deuses, mas existe um único Deus. Por isso, quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está dizendo o quê? A palavra pedra significa que tem que ser durável. E não depender, como eu disse, de opiniões humanas. Ah, eu acho que a igreja tem que ser desse jeito. A igreja não é eu acho. A igreja não é a minha opinião. Nem foi a opinião de Pedro e de Paulo. Mas a igreja é aquilo que Jesus quis e que Jesus continua querendo para ela. E por isso Jesus, ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Repare, ele não disse uma igreja, mas ele disse a minha igreja. A cabeça da igreja é ele. Nós somos os seus membros em um só corpo, que através da unidade nós testemunhamos que existe um só Deus. Por isso, meus queridos, a igreja não é apenas uma organização religiosa. A igreja não é simplesmente um lugar onde as pessoas se reúnem por causa disso ou por causa daquilo. Essa igreja, ela é a presença viva de Cristo, que continua ensinando, que continua santificando. Quando a igreja anuncia o evangelho, não é o leitor, não é o padre, não é o bispo, não é o papa, mas através deles é Cristo que fala conosco. Quando os sacramentos são celebrados, é Cristo que está agindo. Quando nós vivemos a fé com alegria, com coragem, com determinação, é Cristo que continua a sua missão aqui na terra. Portanto, a solenidade de São Pedro e São Paulo é uma ocasião onde nós somos chamados para renovar a nossa fé
E entender que a igreja não é alguma coisa, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não vou por causa disso e por causa daquilo, hoje está chovendo, está fazendo calor. Não. Nós temos que voltar ao bom costume dos antigos. Quando o sino tocava nas igrejas, o povo dizia: Jesus está me chamando. Quando o sino tocava na igreja, se era a hora da missa, o povo vinha com todo o fervor, com o coração vibrando. Quando tocava o sino da igreja, a meio-dia ou 6 horas da tarde, o povo muitas vezes se ajoelhava para rezar e levar o seu coração a Deus. É por isso que nós temos que aprender a olhar para a igreja não simplesmente como um prédio, mas nós temos que aprender a olhar a igreja como um pedaço do céu que está na terra, como um sinal visível de que Jesus continua em nosso meio, porque nela está o altar, aonde Jesus se torna presente, seu corpo e sangue, é aonde se atualiza o sacrifício da cruz, novamente fazendo jorrar o precioso sangue sobre todos nós. Se nós entendêssemos isso, jamais faltaríamos a Santa Missa. Quantos testemunhos bonitos de pessoas simples que vão todos os dias à Santa Missa? Quantos testemunhos bonitos a gente vê de até pessoas famosas. Outro dia, não vou dizer o nome, mas eu estava ouvindo o testemunho de uma cantora que atualmente é muito famosa. Todos os dias ela vai à Santa Missa. No show, ela não perde a ocasião para falar da sua fé. Um grande ator americano que na sua juventude foi drogado, foi preso. E no presídio, ele teve a alegria de encontrar um sacerdote que o fez encontrar Jesus Cristo. Esse ator famosíssimo que ganha milhões nos seus filmes, ele todos os dias vai à Santa Missa, porque ele diz: Jesus me deu uma nova vida e uma nova chance. E ele, quando chega de domingo, não faz como às vezes, não. Ele leva os filhos na missa das crianças e depois vai na missa dos adultos. A gente pode falar, está exagerando. Mas quando a gente ama, realmente a gente exagera no amor, como Jesus já exagerou conosco no seu amor. Amém? Portanto, meus queridos, a solenidade de São Pedro e São Paulo deve fazer a gente acordar. Não fale mal da igreja. Porque as pessoas podem errar. Mas quando você fala mal de alguém que as pessoas sabem que é da igreja, você está muitas vezes colocando uma barreira. Nós estamos em tempos que nós temos que aprender a amar a igreja. Amém? Nós temos em tempos que nós temos que orar pelos nossos pastores. O mundo já fala mal. O mundo tenta justamente atacar. Padre Gabriel Amorte, grande exorcista e talvez o maior exorcista do século XX, exorcista da Diocese de Roma, já falecido, ele dizia: a maior arma do demônio é jogar católico contra católico. Porque uma casa dividida não sobrevive. Se nós vemos um erro, temos que orar. Se for possível, ajudar a pessoa que está naquele erro.
Mas nunca não. devemos falar Não. como quem está criticando, como quem está caluniando, como quem está tentando destruir, quem sabe até a imagem de uma pessoa por ciúme ou inveja. Não, meus queridos. Aprendamos a ser como Pedro. Pedro foi diferente de Judas. Judas cometeu talvez um pecado menor do que o de Pedro. O de Pedro, ele caluniou